Quando o advogado disse que a herança era apenas uma cabana velha no mato, todos riram de mim. Meus primos, Rodrigo de terno impecável, Camila de salto alto e óculos escuros, Júnior de moletom e desinteresse, mal conseguiram disfarçar o alívio. Eles ficaram com o apartamento no Batel, a casa reformada, a poupança de R$17.000. Eu fiquei com o resto, com o lixo, com a piada da família. Meu nome é Eliane Correia da Silva. Tenho 43 anos, sou professora de história em Curitiba e até aquele dia achava que conhecia minha família. Achava que sabia quem era meu tio Gervásio. Aquele homem silencioso que aparecia nos almoços de domingo com vinho barato e poucas palavras. Ele morreu sozinho numa terça-feira chuvosa. E me deixou uma propriedade rural em estado rústico, perto de Antonina. Não avisei ninguém. Peguei meu palio branco e fui sozinha. A estrada de terra era estreita, lamacenta, engolida pela Mata Atlântica. Quando finalmente vi a cabana, madeira escura, telhas quebradas, cadeiras apodrecendo na varanda, meu estômago apertou. Parecia abandonada, parecia triste, mas quando girei a chave na fechadura enferrujada e empurrei a porta. Deus do céu! Não era uma cabana vazia. Era um arquivo, um santuário secreto. Prateleiras improvisadas cobriam todas as paredes, empilhadas com caixas de papelão, baús de couro rachado, envelopes amarelados. No centro, uma mesa coberta de documentos organizados com obsessão. Nas paredes, mapas antigos, fotografias em preto e branco, recortes de jornal do século XIX. E no meio da mesa, um caderno de capa preta, aberto, como se alguém tivesse acabado de sair. Reconheci a caligrafia do meu tio. Este arquivo é a memória do que fomos. É também a verdade que nunca quiseram contar. Se você está lendo isto, Eliane, é porque chegou a hora. Não tenha medo. Apenas busque a verdade. Ela sempre liberta, mesmo quando dói. Minhas mãos tremeram. Peguei o primeiro documento. Era um contrato de compra e venda. Mas não de terras, de pessoas. Compra-se uma negra de nação Congo. Idade aproximada 25 anos. Boa para serviços de cozinha. Preço, $800 mil e réis. Assinado, Coronel Inocêncio Correia da Silva, meu trisavô. Naquele momento, o chão desabou debaixo dos meus pés. Durante 3 dias, tranquei-me naquela cabana. Li tudo. Cada carta, cada contrato, cada fotografia desbotada. Descobri que minha família construiu sua fortuna sobre os corpos de pessoas escravizadas. Descobri uma carta de uma mulher chamada Benedita, cozinheira da fazenda, implorando por misericórdia para um menino de 15 anos que apanhou até desmaiar. Descobri registros de compras, vendas, trocas, vidas negociadas como gado. E então encontrei algo pior. Uma certidão de nascimento. Benedito Gervásio da Silva, nascido em 12 de julho de 1964. Mãe, Josefa Maria da Silva. Pai, não declarado. Meu tio teve um filho que ele nunca reconheceu. Um filho que cresceu sem pai, sem sobrenome, sem herança. E no caderno, nas últimas páginas, meu tio confessou tudo. Josefa foi a única mulher que amei, mas eu era covarde. Escondi meu amor, escondi meu filho. Ela morreu jovem. Ele cresceu sozinho. E essa é a pior das minhas culpas. Porque eu perpetuei o mesmo crime dos meus antepassados. Negar humanidade a quem eu deveria proteger. Meu primo existe. Está vivo. Tem 60 anos. E nunca soube que tinha uma família. Passei 2 semanas procurando. Cartórios, igrejas, conhecidos em Morretes e Antonina. Até que, numa noite fria de maio, liguei para ele. Alô? A voz era grave, cansada, gentil. Benedito, meu nome é Eliane Correia da Silva. Eu sou sua prima. Silêncio. Prima? Eu não tenho primos. Tem sim. Seu pai era Gervásio Correia. Ele morreu há 3 semanas. E ele deixou algo para você. Algo que deveria ter dado há muito tempo. Nos encontramos numa padaria no Pinheirinho.
Ele entrou com as mãos calejadas de marceneiro, os olhos profundos cheios de cautela e esperança. Quando nos abraçamos, choramos. 2 desconhecidos que eram família, finalmente reunidos por uma verdade que alguém teve coragem de guardar. Mas então veio a parte mais difícil. Marquei um almoço com meus primos. Coloquei os documentos sobre a mesa. Contei tudo. Rodrigo jogou os papéis de volta. E daí? Isso foi há mais de 100 anos. Não tem nada a ver com a gente. Camila me chamou de traidora. Você está manchando o nome da família. E quando contei sobre Benedito, quando disse que ele tinha direito ao sobrenome Correia, Rodrigo bateu a mão na mesa e rosnou. Você não pode trazer um estranho para dentro da família. Isso é golpe. Todos saíram. Me deixaram sozinha com a verdade que ninguém queria ouvir. Agora estou aqui, segurando documentos que provam o horror que meus antepassados cometeram. Segurando também a chance de fazer diferente. De reconhecer Benedito, de honrar as vozes silenciadas, de quebrar o ciclo de negação e vergonha que envenenou minha família por gerações. Mas o preço é alto. Minha família me odeia. Minha irmã mal fala comigo. Meus primos ameaçam processos. E eu preciso decidir. Guardo essa verdade e preservo a paz falsa que sempre existiu? Ou exponho tudo, dou os documentos para um museu, reconheço Benedito publicamente e perco para sempre a família que conheci? A cabana que todos ridicularizaram não era um barraco velho no mato. Era um confessionário de 60 anos, um testamento moral, uma última chance de consertar o que nunca deveria ter sido quebrado. E a verdadeira herança não é a propriedade, é a escolha. A escolha de ser diferente, de não repetir os erros, de ter coragem de olhar para o passado, por mais doloroso que seja, e dizer: isso aconteceu, isso foi errado, e agora vamos fazer diferente. Meu tio me deu essa escolha, e eu não posso desperdiçá-la, mesmo que custe tudo. Eu sempre achei que conhecia o cheiro da morte. Não a morte física, aquela dos hospitais e velórios, mas a outra, a morte das coisas que ficam por dizer, dos segredos que apodrecem dentro das famílias, como frutas esquecidas no fundo da geladeira. Meu tio Gervásio morreu numa terça-feira chuvosa de abril, sozinho na casa dele no bairro do Capão da Embuia. E quando a vizinha ligou para avisar, eu estava corrigindo provas de história no sofá da minha sala. A caneta vermelha tremeu na minha mão quando ouvi a notícia. Não tremeu de surpresa. Tremeu porque, no fundo, eu sabia que algo maior estava começando. Meu nome é Eliane Correia da Silva. Tenho 43 anos, cabelos castanhos que insisto em prender num coque mal feito, óculos de grau que vivem escorregando no nariz, e uma vida que cabe inteira num apartamento de 2 quartos no bairro Água Verde, em Curitiba. Sou professora de História da rede estadual há 18 anos. Acordo às 6 da manhã, tomo café preto sem açúcar, pego 2 ônibus até o colégio, onde dou aulas para adolescentes que preferem olhar o celular a ouvir sobre a Guerra do Paraguai. E volto para casa quando o sol já se escondeu atrás dos prédios cinzentos da cidade. Fim de semana faço compras no mercado, lavo roupa, assisto alguma série no notebook. Minha vida é previsível. Era previsível. Até aquela terça-feira. O velório foi marcado para a quinta-feira, no mesmo crematório onde meu pai tinha sido velado 8 anos antes. Cheguei cedo, antes de todos, porque sempre fui assim, pontual até para a dor. A sala estava fria, com aquele cheiro artificial de flores que tentam mascarar o inevitável. O caixão de meu tio era simples, madeira clara, sem enfeites. Parecia com ele. Gervásio Correia nunca foi homem de luxos. Usava as mesmas camisas de flanela xadrez durante anos. Dirigia um Fusca azul, 1982, até o motor morrer definitivamente. E bebia apenas um copo de vinho nos almoços de domingo. Sempre o mesmo vinho de garrafão. Aquele Chateau com rótulo vermelho que custava R$12. Aproximei-me do caixão. O rosto dele estava sereno, mais sereno do que eu me lembrava de ver em vida.
As mãos cruzadas sobre o peito eram grandes e ásperas. Mãos de quem trabalhou muito. Mãos que eu admirava secretamente quando criança, porque pareciam capazes de segurar o mundo inteiro sem deixar cair nada. Tio, murmurei sem saber bem o que dizer. Você sabia que eu ia sentir sua falta, não sabia? Ele não respondeu, óbvio, mas juro que ouvi algo. Um murmúrio no silêncio. Uma sensação de que ele estava me dizendo: espera, Eliane, só espera. Os parentes começaram a chegar depois das 10. Minha prima Camila apareceu de salto alto e óculos escuros grandes demais, como se estivesse indo para um evento de celebridades. Ela trabalha com marketing digital, mora num apartamento no Ecoville e posta fotos de brunch todo sábado no Instagram. Nos abraçamos rapidamente, sem afeto real. Coitado do tio Gervásio! Ela disse mais para si mesma do que para mim. Morrer sozinho assim. Que tristeza! Não era tristeza. Era julgamento. Camila sempre achou que o tio era esquisito, que ele desperdiçava a vida morando naquela casa velha, sem se casar, sem ter filhos, sem fazer nada produtivo. Para ela, produtividade era ganhar dinheiro e postar stories. Para o tio Gervásio, produtividade era outra coisa. Eu ainda não sabia o quê. Meu primo Rodrigo chegou logo depois. Terno azul marinho, gravata impecável, celular na mão o tempo todo. Ele é advogado, sócio num escritório que atende empresas grandes e tem aquele ar de superioridade que vem de quem nunca precisou pegar ônibus lotado. Cumprimentou a todos com um aceno de cabeça, verificou o relógio 2 vezes e perguntou, baixo, para a mãe dele: quando é a leitura do testamento? Júnior, o mais novo dos primos, apareceu de bermuda cargo e camiseta de banda de rock. Ele tem 28 anos, trabalha com freelance de designer gráfico e mora com a mãe. É o tipo de pessoa que acha que ser descolado é não se importar com nada. Ficou no fundo da sala, mexendo no celular, sem olhar para o caixão uma vez sequer. Minha irmã, Luciana, ligou do aeroporto de Congonhas dizendo que perderia o voo e só chegaria no dia seguinte. Ela mora em São Paulo há 15 anos. É gerente de loja de roupas e tem 2 filhos pequenos. Nossa relação é educada, mas distante. Falamos por WhatsApp a cada 2 semanas, sempre mensagens curtas, sempre assuntos práticos. Quando desliguei, senti um alívio estranho. Não queria dividir aquele momento com ninguém, nem com ela. O padre que conduziu a breve cerimônia era jovem, de voz suave, e claramente não conhecia meu tio. Falou sobre a vida como uma passagem e a esperança da ressurreição, com o entusiasmo automático de quem repete as mesmas palavras 3 vezes por semana. Eu ouvi em silêncio, de mãos entrelaçadas no colo, e pensei em todas as vezes que vi meu tio Gervásio rezando sozinho na cozinha dele, de olhos fechados, lábios se movendo sem som. Ele tinha fé, não a fé ostensiva de correntes no pescoço e adesivos de santos no carro, mas a fé calada, essa que se pratica na solidão, quando ninguém está olhando. Depois da cremação, fomos todos para um restaurante próximo. Era um lugar simples, self-service por quilo, com mesas de fórmica e garçons cansados. Comemos em silêncio constrangedor, até que Rodrigo limpou a garganta e anunciou: o Dr. Ademar marcou a leitura do testamento para segunda-feira, 10 da manhã, no escritório dele. Camila ergueu as sobrancelhas. Testamento? O tio Gervásio tinha alguma coisa? Todo mundo tem alguma coisa. Rodrigo respondeu com aquele tom de quem sabe mais do que deveria. A casa, pelo menos. E talvez alguma poupança. Júnior deu uma risada curta. Poupança? O tio mal tinha dinheiro para trocar o Fusca. Não é sobre o dinheiro. Eu disse baixo, mas firme. Todos me olharam como se eu tivesse dito algo absurdo. Claro que é sobre o dinheiro, Eliane. Camila retrucou sorrindo. Sempre é. Não respondi. Terminei meu prato de arroz com feijão. Peguei minha bolsa e saí antes da sobremesa.
Não queria ficar ali ouvindo aquilo. Não queria ver minha família reduzir meu tio a um inventário de bens. O fim de semana passou devagar, grudento como o calor úmido que Curitiba insiste em ter mesmo no outono. Passei o sábado organizando provas, mas minha cabeça estava longe. Pensava no tio Gervásio, nas conversas que tivemos ao longo dos anos, sempre breves, sempre interrompidas por algum parente apressado, querendo ir embora do almoço de domingo. Eu era a única que perguntava sobre o passado dele. A única que se interessava pelas histórias. Tio, como era a vida quando o senhor era criança? Diferente, Eliane. Muito diferente. Mas não sei se era melhor. Por que não? Porque a gente carregava coisas pesadas. Coisas que ninguém via, mas que estavam lá. Sempre estavam. Na época eu achava que ele falava de pobreza. Só depois entendi que ele falava de culpa. No domingo fui à missa das 7 da manhã na igreja do meu bairro. Não sou praticante fervorosa, mas naquele dia senti necessidade. Sentei no banco do fundo, observei as velas acesas diante da imagem de Nossa Senhora e rezei. Rezei pelo tio Gervásio. Pedi que ele estivesse em paz. Pedi também coragem para mim, sem saber ainda por que precisaria dela. A segunda-feira amanheceu nublada. Vesti uma calça social preta e uma blusa branca. Prendi o cabelo e segui para o centro da cidade. O escritório do Dr. Ademar ficava num prédio antigo na rua 15 de Novembro, daqueles com elevador de grade de ferro e piso de taco rangendo. A sala dele cheirava a papel velho, café requentado e umidade. Havia pastas empilhadas até o teto, uma máquina de escrever empoeirada sobre um arquivo de metal e um ventilador de pé que girava lentamente, sem convicção. Cheguei 5 minutos adiantada. Rodrigo já estava lá, sentado numa cadeira de plástico, folheando algo no celular. Camila chegou logo depois, agitada, reclamando do trânsito. Júnior foi o último, de moletom e tênis sujo de barro. O doutor Ademar entrou mancando levemente, apoiado numa bengala. Ele tinha uns 70 anos, óculos de lentes grossas e uma expressão de cansaço permanente. Sentou-se atrás da mesa de madeira escura, ajeitou os papéis à sua frente e começou sem cerimônias. Bom dia, vamos direto ao ponto. O testamento do senhor Gervásio Correia é simples. Ele não possuía muitos bens. Rodrigo se inclinou para frente. A casa? A casa fica para o senhor Júnior Correia. Júnior piscou surpreso. Camila revirou os olhos. Rodrigo anotou algo num bloquinho. A poupança, no valor de R$17.000, será dividida igualmente entre a senhora Camila Correia e o senhor Rodrigo Correia. Camila sorriu. Rodrigo assentiu. Eu continuei imóvel, esperando. O doutor Ademar virou uma página, ajustou os óculos e leu. Para a senhora Eliane Correia da Silva, fica a propriedade rural localizada nas proximidades do município de Antonina, estado do Paraná, registrada sob matrícula. Ele citou uma sequência de números, descrita como cabana de madeira em estado rústico, cercada por vegetação nativa de Mata Atlântica, sem acesso por estrada pavimentada. Silêncio. Depois, risadas. Rodrigo foi o primeiro. Cabana? No mato? Camila cobriu a boca, tentando disfarçar, mas os ombros tremiam de riso. Coitada da Eliane. Herdou um barraco. Júnior soltou uma gargalhada alta, sem filtro. Pelo menos serve pra lenha, prima. Até o doutor Ademar esboçou um sorriso discreto, constrangido. Ele estendeu um envelope grosso na minha direção. Aqui está a escritura. Um mapa desenhado pelo próprio senhor Gervásio e a chave da propriedade. Peguei o envelope com as mãos firmes. Não tremia. Não chorava. Olhei para cada um deles. Rodrigo, Camila, Júnior, e vi o que sempre esteve ali. Desprezo disfarçado de pena. Obrigada, doutor Ademar, eu disse, levantando. Eliane, espera. Camila tentou segurar meu braço. A gente não quis. Quis sim. Cortei, seca. Mas tudo bem. Eu aceito a herança do jeito que ela é. Saí dali sem olhar para trás. Desci as escadas em vez de esperar o elevador,
Atravessei a Rua 15 no sinal vermelho, entrei no primeiro café que vi e pedi um expresso duplo. Sentei sozinha num canto, abri o envelope e vi o mapa. Era desenhado à mão, em caneta azul, com a caligrafia perfeita e meticulosa do meu tio. Havia setas, anotações, distâncias em metros e no centro, um X marcando o local. Embaixo, uma única frase escrita em letra cursiva. Eliane, você é a única que vai entender. Meu coração disparou. Bebi o café de um gole só, queimando a língua, e decidi. Não ia avisar ninguém, não ia pedir opinião, não ia esperar o momento certo. Eu ia até lá, sozinha. Na quarta-feira de manhã, acordei antes do despertador. Arrumei uma mochila com roupas simples, lanterna, caderno, canetas. Enchi uma garrafa térmica com café. Liguei para a diretora da escola e disse que estava com uma virose forte, que precisaria de uma semana de atestado. Ela reclamou, mas aceitou. Liguei para a Luciana. Deixei um recado vago no WhatsApp. Não esperei resposta. Desci até a garagem do prédio, entrei no meu Palio branco 2010, liguei o motor e saí de Curitiba pela BR-277, em direção ao litoral. O céu estava cinza, ameaçando chuva. O trânsito era lento nos bairros, mas depois que passei de Morretes, a estrada abriu e a Serra do Mar começou a aparecer, verde escura e imponente, coberta de neblina. Essa é uma das visões mais bonitas do Paraná. A descida da serra, com a Mata Atlântica se fechando dos dois lados da pista, o cheiro de terra molhada entrando pelas janelas, os pássaros cruzando o céu baixo. É o tipo de paisagem que te faz sentir pequeno, mas não insignificante. Pequeno de um jeito bom, de um jeito que te lembra que você é parte de algo maior. Antonina apareceu depois de 2 horas de viagem. É uma cidade pequena, histórica, com casarões coloniais descascando sob o sol fraco da tarde. As ruas são estreitas, de paralelepípedo, e há sempre um cheiro de maresia misturado com fritura de peixe, vindo dos restaurantes à beira da baía. Parei num boteco de esquina, daqueles com mesinhas de plástico na calçada e cerveja gelada na caixa de isopor. O dono era um senhor de bigode grisalho, camisa aberta no peito, chinelo de dedo. "Boa tarde", cumprimentei. "Estou procurando uma propriedade aqui perto." Era do meu tio, Gervásio Correia. O homem franziu a testa, pensativo. Gervásio. "Ah, sim. Seu Gervásio. Homem quieto, né? Vinha aqui de vez em quando. Comprava pão, às vezes uma cachaça. Nunca falava muito." "Sim, esse mesmo. Sabe onde fica a propriedade dele?" Sei. Fica lá pra dentro, no mato. Estrada de terra, uns 8, 9 quilômetros. É longe. Cuidado com o barro que choveu ontem." Ele me desenhou um caminho improvisado num guardanapo de papel. Agradeci, comprei uma garrafa de água e segui. A estrada de terra era exatamente como ele tinha descrito. Estreita, lamacenta, cheia de buracos. O Palio reclamou a cada curva. Galhos de árvores raspavam na lataria. Borboletas enormes, azuis e amarelas, cruzavam o caminho. Depois de meia hora, comecei a achar que tinha me perdido. Mas então vi a placa. Era de madeira velha, pregada num tronco de árvore. Dizia apenas: "Propriedade particular. Não entre." Meu estômago apertou. Continuei. E então eu a vi. A cabana. Ela estava ali no meio de uma clareira pequena, cercada de samambaias gigantes e bromélias vermelhas. Era de madeira escura, com telhado de telhas antigas, algumas quebradas. Tinha uma varanda estreita, onde 2 cadeiras de balanço apodreciam lentamente. As janelas eram pequenas, fechadas por dentro. Parecia abandonada, parecia triste, mas também parecia viva, como se estivesse esperando por mim. Desliguei o motor. O silêncio foi imediato, pesado. Só se ouvia o canto de pássaros e o farfalhar do vento nas folhas. Desci do carro devagar. Meus pés afundaram na lama vermelha. Caminhei até a varanda, subindo os 3 degraus de madeira que rangeram sob meu peso. A chave estava no meu bolso. Tirei-a,
Olhei para a fechadura enferrujada. Respirei fundo. "O que você está escondendo aqui, tio?" murmurei. Girei a chave. A fechadura resistiu. Depois cedeu com um clique seco. Empurrei a porta. Ela se abriu rangendo como nos filmes. E então eu vi prateleiras. Dezenas de prateleiras improvisadas, feitas de tábuas e tijolos cobrindo todas as paredes. Sobre elas, caixas de papelão, baús de couro rachado, envelopes amarelados, pastas de arquivo empilhadas com cuidado quase obsessivo. No centro da sala, uma mesa larga de madeira maciça, coberta de documentos organizados em pilhas perfeitas. E nas paredes, colados com fita adesiva, mapas antigos, fotografias em preto e branco, recortes de jornal com bordas amareladas pelo tempo. Não era uma cabana vazia. Era um arquivo, um santuário de memória. Meu coração bateu tão forte que ouvi o som nos ouvidos. Acendi a lanterna do celular. Não havia energia elétrica. E me aproximei da mesa. Havia um caderno de capa preta, aberto exatamente no meio, como se alguém tivesse acabado de sair. Reconheci a caligrafia. Era do meu tio. Abri na primeira página e li. Este arquivo é a memória do que fomos. É também a verdade que nunca quiseram contar. Se você está lendo isto, Eliane, é porque chegou a hora. Não tenha medo. Apenas busque a verdade. Ela sempre liberta, mesmo quando dói. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto antes que eu pudesse controlar. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de reconhecimento, de urgência. Eu não herdei uma cabana velha no mato. Eu herdei uma missão. Passei a primeira noite na cabana. Não planejei isso. Simplesmente não consegui sair. Era como se o lugar tivesse me prendido. Não com correntes, mas com perguntas. Milhares de perguntas sussurrando nas sombras entre as caixas de papelão e os baús empoeirados. Dormi mal, no banco de trás do pálio, coberta com um casaco velho, ouvindo os sons da mata. Grilos, corujas, algo maior se movendo entre as árvores. De madrugada, acordei suada, com o coração acelerado, sonhando com meu tio Gervásio parado na porta da cabana, apenas me olhando em silêncio. Quando o sol nasceu, voltei para dentro. Comecei pela mesa. Os documentos estavam organizados em pilhas, cada uma com um pequeno bilhete escrito à mão pelo tio. Fazenda Santa Cruz, 1850-1889. Correspondências Coronel Inocêncio. Registros de propriedade. Família. Nascimentos e óbitos. Peguei a primeira pilha. Eram contratos. Contratos de compra e venda. Mas não de terras. De pessoas. Minha mão tremeu segurando o papel amarelado. A tinta estava desbotada, mas ainda legível. Compra-se uma negra de nação Congo. Idade aproximada 25 anos. Boa para serviços de cozinha. Preço: $800.000. Assinado: Coronel Inocêncio Correia da Silva. Meu trisavô. Fechei os olhos. Respirei fundo. Continuei lendo. Havia dezenas desses documentos. Compras, vendas, trocas. Permuta-se um moleque de 12 anos por 2 cavalos. Vende-se uma família inteira, composta de mãe e 3 filhos. Negociável. Cada frase era uma facada. Cada número, um peso jogado sobre meu peito. Meu trisavô não era apenas um fazendeiro. Ele era um comerciante de vidas humanas. Larguei os papéis sobre a mesa, saí da cabana e vomitei na grama. Fiquei ali, de joelhos, tremendo, com o gosto amargo na boca e a mente girando em espirais. Quem eram essas pessoas? Onde terminaram suas vidas? Quantas gerações de dor e humilhação existiram para que eu pudesse estar aqui, de pé, livre, alfabetizada, herdeira de uma cabana no mato? Voltei para dentro. Não podia parar. Não agora. Abri o segundo baú. Dentro, encontrei fotografias. A primeira era de um grupo de pessoas diante de uma casa grande, colonial, com varandas largas e janelas altas. No centro, um homem de bigode grosso, terno escuro, chapéu, postura rígida. Ao lado dele, uma mulher de vestido longo e rosto severo. Mais atrás, quase invisíveis,
Figuras de pele escura, de pés descalços, olhando para a câmera com expressões vazias. Virei a foto. No verso, alguém tinha escrito: Fazenda Santa Cruz, 1887. Família Correia. Mas aquelas pessoas atrás também eram família. Só que ninguém as chamava assim. Continuei revirando. Encontrei uma carta, dobrada com cuidado, dentro de um envelope sem selo. A letra era feminina, trêmula, cheia de erros ortográficos. Li devagar. Senhor Inocêncio, eu, Benedita, que trabalha na cozinha da fazenda, escrevo esta carta porque não aguento mais ver o que fazem com os meus irmãos. Ontem o feitor bateu no João até ele desmaiar, porque ele deixou um boi fugir. O João tem só 15 anos. Ele chora toda noite. Eu peço pelo amor de Deus que o senhor tenha piedade. A gente trabalha desde que o sol nasce até a noite cair. A gente não pede nada demais. Só um pouco de misericórdia. Assinado Benedita, 10 de março de 1884. Sentei no chão de madeira fria e chorei. Chorei por Benedita, que ousou escrever essa carta. Chorei pelo João, que apanhou até desmaiar. Chorei por todas as vozes que nunca foram ouvidas, por todas as súplicas ignoradas. E chorei por mim, porque agora eu sabia. Agora eu carregava essa verdade dentro de mim como um peso impossível de largar. Mas havia mais. No fundo do baú, embaixo de pilhas de fotografias e documentos, encontrei um envelope maior, lacrado com cera. Quebrei o lacre. Dentro, um conjunto de certidões de nascimento e óbito. E uma certidão que me fez parar de respirar. Registro de nascimento. Benedito Gervásio da Silva, nascido em 12 de julho de 1964. Mãe, Josefa Maria da Silva. Pai, não declarado. Josefa. Esse nome aparecera antes nas anotações do meu tio. Peguei o caderno de capa preta novamente. Folheei até encontrar. Josefa foi a única mulher que amei. Conheci ela em 1963, numa festa de São João em Morretes. Ela era empregada doméstica, tinha 21 anos. Um sorriso que iluminava qualquer lugar. Eu era covarde. Meu pai já tinha morrido, mas minha mãe ainda vivia. E ela nunca aceitaria. Então eu escondi. Escondi meu amor. Escondi meu filho. Josefa morreu de febre reumática em 1972, com apenas 30 anos. Benedito cresceu sem pai, sem sobrenome, sem herança. Eu nunca tive coragem de reconhecê-lo publicamente. E essa é a pior das minhas culpas. Porque eu perpetuei o mesmo crime dos meus antepassados. Negar humanidade a quem eu deveria proteger. Meu estômago revirou. Meu tio teve um filho que ele abandonou. E esse filho, meu primo, estava vivo. Tinha nome: Benedito Gervásio da Silva. Pesquisei nos outros documentos. Encontrei endereços antigos, recortes de jornal, até uma foto desbotada de um menino de uns 7 anos, sorrindo com um cachorro no colo. No verso, Benedito 1971. Precisava encontrá-lo, mas antes precisava entender tudo. Nos 3 dias seguintes, mal saí da cabana. Comprei pão, água e lata de sardinha no boteco de Antonina. Voltei e mergulhei naquele oceano de papel. Cada documento era uma peça do quebra-cabeça. Cada carta, uma voz do passado implorando para ser ouvida. Descobri que a Fazenda Santa Cruz tinha sido vendida em 1903, depois da abolição, porque meu bisavô não conseguiu adaptar-se ao trabalho livre, como dizia uma carta para um primo em São Paulo. Ele morreu endividado, amargo, culpando os negros ingratos que o abandonaram. A propriedade foi loteada, vendida em partes. Hoje, provavelmente, era um bairro qualquer, com casas populares e mercadinhos, sem nenhuma placa indicando o que existiu ali. Descobri que minha avó, Ercília, sabia de tudo. Ela guardava cartas do pai dela falando sobre a desgraça da abolição e a perda dos bens da família, mas nunca contou nada para os filhos. Enterrou o passado como quem enterra lixo tóxico, fundo, longe dos olhos, esperando que nunca mais volte à superfície. E descobri que meu tio Gervásio
Tinha passado 60 anos da vida tentando fazer o que ninguém antes teve coragem: documentar a verdade. Ele viajou para arquivos públicos em Curitiba, Paranaguá, Antonina. Copiou certidões, fotografou documentos, conversou com descendentes de pessoas escravizadas que trabalharam na fazenda. Ele montou esse arquivo sozinho, sem contar para ninguém, porque sabia que a família o rejeitaria. E ele estava certo. Na quarta noite, sentada no chão da cabana com a lanterna equilibrada sobre uma pilha de livros, encontrei a última carta. Estava dentro de um envelope branco, novo, endereçada a mim. Querida Eliane, se você está lendo isto, então eu já parti. E você está aí, sozinha, tentando entender por quê. Deixei esse fardo sobre seus ombros. Deixe-me explicar. Eu poderia ter queimado tudo. Poderia ter destruído esses documentos e levado os segredos comigo para o túmulo. Seria mais fácil. Seria mais confortável. Mas não seria justo. Justiça, Eliane, é uma palavra que aprendi tarde demais. Durante a maior parte da minha vida, vivi como meus pais, meus avós, meus bisavós viveram. Ignorando o passado, fingindo que as coisas eram diferentes naquela época, que todo mundo fazia, que não podemos julgar com os olhos de hoje. Mas isso é mentira. Sempre foi mentira. O sofrimento que nossos antepassados causaram foi real. As vidas que eles compraram e venderam eram reais. E as consequências desse horror ainda estão aqui, no presente, na pobreza, no preconceito, na desigualdade que vemos todos os dias e fingimos não ver. Você é professora de história. Você ensina sobre o passado. Então você sabe que o passado nunca morre. Ele só se transforma. Ele vive em nós, nas escolhas que fazemos, nas injustiças que aceitamos. Deixo este arquivo para você porque sei que terá coragem de fazer o que eu nunca tive. Contar a verdade. Não para humilhar os vivos. Não para destruir a família. Mas para honrar os mortos. Para dar nome aos que nunca tiveram nome. Para dizer, em voz alta, que reconhecemos o mal que foi feito. E deixo também um pedido. Um último pedido de um velho covarde que gastou a vida inteira tentando compensar uma única omissão. Encontre meu filho Benedito. Diga a ele que eu lamento. Diga que ele sempre teve direito ao sobrenome Correia. Diga que, no final, eu pelo menos tive coragem de deixar a verdade registrada. Perdoe-me, Eliane. E, se puder, ajude-me a fazer o que deveria ter feito há 50 anos. Trazer justiça, mesmo que tardia, mesmo que dolorosa. Com amor e respeito, tio Gervásio. Dobrei a carta, coloquei de volta no envelope e segurei contra o peito. Lágrimas desciam sem parar, molhando minha blusa. Mas não eram lágrimas de desespero, eram de clareza. Eu sabia o que precisava fazer. Voltei para Curitiba na sexta-feira. Levei comigo 3 caixas de documentos, as mais importantes. O restante ficou trancado na cabana. Antes de sair, olhei para aquele lugar uma última vez. Agora eu entendia. Não era uma cabana velha. Era um confessionário. Um lugar onde meu tio derramou sua culpa, sua dor, sua tentativa de redenção. E agora era minha vez de carregar esse peso. Cheguei em casa ao anoitecer. Tomei banho, comi algo sem prestar atenção e liguei o notebook. Comecei a pesquisar. Benedito Gervásio da Silva, Paraná. Nada. Tentei redes sociais. Nada. Tentei sistemas de busca de CPF. Nada. Então tive uma ideia. Liguei para o cartório de Antonina. Boa tarde, meu nome é Eliane Correia. Estou tentando localizar uma pessoa que nasceu aí em 1964. Benedito Gervásio da Silva. É possível verificar o registro? A atendente foi gentil. Deixa eu ver. Benedito Gervásio. Ah, sim. Tenho o registro aqui. Nascido em 12 de julho de 1964. Mãe Josefa Maria da Silva. Pai não declarado. A senhora tem o endereço atual dele? Não, querida. Isso aqui é só o registro de nascimento. Mas posso te passar o nome da mãe dele, se ajudar. Eu já tenho. Mas obrigada. Desliguei.
Respirei fundo. Tentei outra abordagem. Liguei para a prefeitura de Morretes, onde a mãe de Benedito morava antes de morrer. Estou fazendo uma pesquisa genealógica. Procuro informações sobre a família Silva, especificamente sobre Josefa Maria da Silva, falecida em 1972. A funcionária foi paciente. Tenho aqui a certidão de óbito dela. Josefa Maria da Silva, falecida em 18 de abril de 1972. Deixou um filho menor, Benedito. Foi criado pela avó materna, Dona Eunice. A senhora sabe se essa família ainda mora em Morretes? Não sei te dizer, querida. Mas tem uma igreja aqui, a Igreja de Nossa Senhora do Porto. O padre Alcides conhece todo mundo. Talvez ele possa ajudar. Anotei o telefone. Desliguei. Olhei para o relógio. 9 da noite. Cedo demais para desistir. Liguei para na igreja. Uma voz rouca, cansada, atendeu. Alô, Igreja Nossa Senhora do Porto. Boa noite, padre. Meu nome é Eliane. Estou procurando uma pessoa que pode ter sido da comunidade aí. Benedito Gervásio da Silva. Nasceu em 1964, filho de Josefa Maria. Houve uma pausa longa. Benedito. Eu conheço esse nome, mas faz tempo que não o vejo. Ele morava aqui, sim. Deixa eu pensar. Acho que ele se mudou para Curitiba há uns 20 anos. Trabalha com marcenaria, se não me engano. Meu coração disparou. Marcenaria? Isso. Ele sempre foi bom com as mãos. Fazia móveis, consertava portas. Bom rapaz. Quieto, mas bom. Padre, o senhor tem algum telefone? Algum contato? Não tenho, filha. Mas tem uma moça aqui na cidade, a Cida, que é prima dele. Ela deve saber. Quer o telefone dela? Quero sim, por favor. Anotei. Agradeci. Desliguei com as mãos tremendo. Liguei para Cida. Toquei 3 vezes. Atendeu uma voz feminina, jovem. Alô? Boa noite, Cida. Meu nome é Eliane. O padre Alcides me passou seu contato. Estou procurando seu primo, Benedito. Benedito? Ele está bem, por quê? Não é nada ruim. Pelo contrário. É sobre uma herança. Uma herança que deveria ter sido dele há muito tempo. Cida hesitou. Herança? Meu primo nunca teve nada. Eu sei. E é por isso que estou ligando. Posso falar com ele? Ela me passou o número. Anotei com mãos trêmulas. Desliguei. Olhei para o telefone. Respirei fundo. Disquei. Tocou. 1 vez. 2. 3. Alô? A voz era grave, cansada, mas gentil. Benedito? Sim. Quem é? Meu nome é Eliane Correia da Silva. Eu sou. Engoli seco. Eu sou sua prima. Silêncio. Prima? Eu não tenho primos. Tem sim. Seu pai era Gervásio Correia. Ele morreu há 2 semanas. E ele deixou algo para você. Algo que deveria ter dado há muito tempo. O silêncio foi longo, pesado. Ouvi a respiração dele do outro lado. Meu pai? A voz tremeu. Gervásio Correia era meu pai? Era. E ele escreveu uma carta pedindo perdão. E deixou documentos provando que você é filho dele. Benedito, você tem direito ao sobrenome. Você sempre teve. Ouvi um soluço abafado. Eu sempre soube que ele existia. Minha mãe me contou antes de morrer. Mas ele nunca quis me ver. Nunca. Ele tinha medo, Benedito. Medo da família. Medo do julgamento. Mas no final, ele fez o que podia. Ele deixou a verdade registrada. E me pediu para encontrar você. Por que você está fazendo isso? Porque é o certo. E por quê? Minha voz falhou. Porque eu também carrego essa culpa. Todos nós carregamos. E está na hora de fazer diferente. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, perguntou. O que você quer de mim? Quero te conhecer. Quero te mostrar o que ele deixou. E quero que você decida o que fazer com essa verdade. Ela é sua tanto quanto minha. Onde você está? Em Curitiba. Eu também. Moro no Pinheirinho. Podemos nos encontrar? Ele respirou fundo. Pode. Amanhã. Tem uma padaria aqui perto. A padaria Santo Antônio. Você conhece? Eu acho. Que horas? 10 da manhã. Estarei lá. Eliane?
Sim? Obrigado. Por me procurar. Desliguei e desabei no sofá. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei de alívio. Chorei de medo. Chorei porque, pela primeira vez em semanas, senti que estava fazendo algo certo. No sábado de manhã, acordei cedo demais. Vesti uma calça jeans, uma blusa azul simples, prendi o cabelo. Peguei a caixa com os documentos mais importantes. A certidão de nascimento de Benedito, a carta do tio Gervásio, algumas fotografias. Saí de casa às 9. Peguei 2 ônibus até o Pinheirinho. A padaria Santo Antônio era pequena, cheirosa, com mesinhas de fórmica e um balcão cheio de pães ainda quentes. Cheguei 10 minutos adiantada. Comprei um café e sentei perto da janela. Às 10 em ponto, a porta se abriu. Ele entrou. Benedito Gervásio da Silva tinha 60 anos. Cabelos grisalhos curtos, pele morena, olhos castanhos profundos. Usava uma camisa de trabalho azul, calça jeans e botas gastas. Tinha as mãos grandes, calejadas, mãos de quem trabalha com madeira. E, no rosto, uma expressão de incerteza misturada com esperança. Nossos olhos se encontraram. Eu me levantei. Ele caminhou até minha mesa, devagar, como se estivesse pisando em gelo fino. Eliane, Benedito. Ficamos ali, parados, nos olhando. E então, sem pensar, eu abri os braços. Ele hesitou. Depois, me abraçou. E nós 2 choramos. No meio daquela padaria movimentada, cercados de pessoas comprando pão e tomando café, 2 desconhecidos que acabavam de se descobrir primos choraram abraçados como quem se reencontra depois de uma guerra longa demais. Quando nos separamos, ele limpou os olhos com as costas da mão e sorriu, sem jeito. Desculpa, eu não costumo. Eu também não. Eu disse sorrindo também. Senta, por favor. Ele sentou. Pedi outro café para ele. Coloquei a caixa sobre a mesa. Benedito, tudo que eu vou te mostrar vai ser difícil, mas também vai ser libertador. Você está pronto? Ele olhou para a caixa, depois para mim. Estou. Abri a caixa e comecei a contar tudo. Passamos 3 horas naquela padaria. Mostrei a Benedito cada documento, cada fotografia, cada carta. Ele segurava os papéis com cuidado como se fossem frágeis demais para existirem. Quando chegamos à certidão de nascimento dele, com o campo pai em branco, suas mãos tremeram. Minha mãe guardou isso a vida toda, ele disse, voz rouca. Ela dizia que um dia meu pai ia me reconhecer. Eu achava que ela estava sonhando, mas ela tinha razão. Só que ele esperou morrer para fazer isso. Ele era covarde, Benedito, mas também era humano. E no final, ele tentou consertar o que podia. Você acha que isso conserta? Ele me olhou direto nos olhos e vi raiva misturada com dor. 60 anos, Eliane. 60 anos eu vivi sem pai, sem sobrenome, sem herança. Você acha que uma carta póstuma compensa isso? Não tinha resposta. Porque ele estava certo. Nada compensava. Não, eu disse firme. Não compensa. E seria desonesto da minha parte fingir que sim. Mas é o que temos. E talvez seja o começo de algo diferente. Para você. Para mim. Para essa família que insiste em esconder o que deveria enfrentar. Ele olhou para a mesa coberta de papéis. O que você quer fazer com tudo isso? Não sei ainda. Mas acho que não posso decidir sozinha. Por isso te procurei. Essa verdade é sua também. Benedito ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela da padaria, vendo o movimento da rua, as pessoas apressadas, alheias ao drama que se desenrolava ali dentro. Então ele disse: Eu nunca tive nada, Eliane. Cresci com minha avó numa casa de 2 cômodos em Morretes. Comecei a trabalhar com 12 anos, ajudando um marceneiro do bairro. Estudei até a 8ª série, porque precisava ganhar dinheiro. Casei, tive 3 filhos, me divorciei. Hoje eu moro num apartamento alugado no Pinheirinho e trabalho por conta própria, fazendo móveis sob encomenda. Não é uma vida ruim, mas também não é o que poderia ter sido. Ele olhou para mim. Sabe o que mais dói?
Não é nem o dinheiro, a herança, essas coisas. É saber que eu tinha um pai e que ele me viu de longe a vida toda, mas nunca teve coragem de se aproximar. Isso dói mais do que qualquer pobreza. Segurei a mão dele sobre a mesa. Eu sinto muito, Benedito. De verdade. Sinto por ele. E sinto por toda essa família que te negou o que era seu por direito. Ele apertou minha mão de volta. Mas você está aqui. Você me procurou. Isso já é mais do que eu esperava. Ficamos assim por alguns segundos. Depois, ele soltou minha mão, respirou fundo e disse: "O que você acha que devemos fazer?" "Acho que precisamos contar a verdade. Para a família. Para o mundo, se necessário. Mas antes eu preciso te perguntar uma coisa. Fala, você quer o sobrenome Correia?" Ele piscou surpreso. "Como assim?" "Você pode retificar sua certidão de nascimento. Incluir o nome do seu pai. Assumir o sobrenome legalmente. Benedito Gervásio da Silva Correia. Ou só Benedito Correia, se preferir. É um direito seu." Ele olhou para as próprias mãos. Depois, para mim. "E você acha que eles vão aceitar? Seus primos? Sua família?" "Não sei. Provavelmente não. Mas não é sobre a aceitação deles. É sobre justiça. E sobre você finalmente ter o que sempre deveria ter tido." Benedito ficou em silêncio. Então, lentamente, ele assentiu. "Sim, eu quero. Quero o sobrenome do meu pai. Quero que meus filhos saibam de onde eu venho. Quero que minha mãe, onde quer que esteja, saiba que, no final, eu fui reconhecido." Sorri, com lágrimas nos olhos. "Então vamos fazer isso acontecer. Mas antes de qualquer coisa, eu sabia que precisava enfrentar minha própria família. E isso seria a parte mais difícil. Na segunda-feira seguinte, marquei um almoço com meus primos. Não contei o motivo. Apenas disse que precisávamos conversar sobre a herança do tio Gervásio. Rodrigo foi o primeiro a responder. "Espero que não seja para pedir dinheiro." Camila mandou um emoji de risada. Júnior apenas confirmou presença. Escolhi um restaurante no centro. O mesmo self-service onde comemos depois da cremação. Cheguei cedo com uma pasta preta debaixo do braço. Dentro dela, cópias dos documentos mais importantes. Sentei numa mesa ao fundo e esperei. Rodrigo chegou primeiro, de terno cinza, gravata azul, já falando ao celular. Camila apareceu logo depois, toda de branco, óculos escuros na cabeça, cheirando a perfume caro. Júnior foi o último, de moletom e fone de ouvido no pescoço. "E aí, prima?" Camila disse, se sentando. "O que é tão urgente?" "Vamos comer primeiro," eu disse, tentando manter a voz firme. Comemos em silêncio tenso. Rodrigo checou o celular 6 vezes. Camila reclamou da comida. Júnior comeu distraído, olhando o Instagram. Quando terminamos, empurrei minha bandeja para o lado e coloquei a pasta sobre a mesa. "O que é isso?" Rodrigo perguntou, desconfiado. "A verdade sobre nossa família." Camila riu. "Nossa, que dramática. O que você descobriu, Eliane? Que a gente tem sangue nobre? Que somos descendentes de algum barão do café?" "Não. Descobri que somos descendentes de pessoas que compravam e vendiam seres humanos." O sorriso de Camila desapareceu. Rodrigo franziu a testa. Júnior finalmente levantou os olhos do celular. "Do que você está falando?" Rodrigo perguntou. Abri a pasta e comecei a distribuir as cópias dos documentos. Contratos de compra de pessoas escravizadas. Cartas do Coronel Inocêncio. Fotografias da Fazenda Santa Cruz. A carta de Benedita. "Isso aqui é o que o tio Gervásio guardou na cabana que vocês tanto ridicularizaram. É um arquivo completo sobre nossa família. Sobre o que nossos antepassados fizeram. E sobre o preço que muitas pessoas pagaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje." Rodrigo pegou-lhe um dos contratos, leu rapidamente e jogou de volta na mesa. "E daí, Eliane? Isso foi há mais de 100 anos. Não tem nada a ver com a gente." "Tem sim. Porque a riqueza que eles acumularam foi construída com trabalho escravo. E parte dessa riqueza chegou até nós. A casa que o Júnior herdou,
Comprada com o dinheiro que veio dessa fazenda. O apartamento da sua mãe no Batel, Rodrigo? Mesma coisa. Você está falando sério? Camila disse, incrédula. Você quer que a gente se sinta culpado por algo que nossos tataravôs fizeram? Não é sobre culpa. É sobre responsabilidade. É sobre reconhecer a verdade. Verdade? Rodrigo deu uma risada curta, sem humor. A verdade é que todo mundo tinha escravos naquela época. Todo mundo. Os portugueses, os ingleses, os árabes, até os próprios africanos vendiam uns aos outros. Não é como se nossa família fosse especial nisso. Então, está tudo bem? Eu disse, sentindo a raiva subindo. Porque todo mundo fazia. Está tudo perdoado? Eu não disse isso. Eu disse que não somos responsáveis pelas escolhas deles. Mas somos responsáveis pelo que fazemos com o legado deles. E pelo que escolhemos esquecer ou lembrar. Júnior levantou a mão, como se estivesse numa sala de aula. Posso falar? Tipo, eu até entendo seu ponto, Eliane. Mas o que você quer que a gente faça? Que a gente doe tudo que temos? Que a gente peça desculpas publicamente? Nada disso vai mudar o passado. Não. Mas pode mudar o presente. E o futuro. Camila cruzou os braços. Você está sendo idealista demais. E sabe o que vai acontecer se você espalhar isso por aí? A família inteira vai te odiar. Vão dizer que você está manchando o nome dos Correia, que você é uma traidora. Eu sei. E estou disposta a aceitar isso. Rodrigo se inclinou para a frente, voz baixa e dura. E o que mais você descobriu, Eliane? Porque tenho a impressão de que tem algo que você ainda não contou. Respirei fundo. Era agora. O tio Gervásio teve um filho. Um filho que ele nunca reconheceu publicamente. E esse filho está vivo. E eu o encontrei. Silêncio absoluto. Você está de brincadeira. Camila sussurrou. Não estou. O nome dele é Benedito. Tem 60 anos. Mora em Curitiba. Trabalha como marceneiro. E é nosso primo. Rodrigo bateu a mão na mesa, fazendo as bandejas tremerem. Você não pode fazer isso. Fazer o quê? Reconhecer a existência dele? Você não pode trazer um estranho para dentro da família e dizer que ele tem direito a alguma coisa. Isso é golpe. Golpe? Repeti, incrédula. Rodrigo, ele é filho do tio Gervásio. Está na certidão de nascimento. Está nas cartas. Está em tudo. Ele não é um estranho. Ele é família. E vocês o negaram durante 60 anos. Eu não neguei nada, Rodrigo gritou. Eu nem sabia que ele existia. Exatamente. Porque essa família é especialista em esconder o que não quer ver. Camila se levantou pegando a bolsa. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Você enlouqueceu, Eliane. Enlouqueceu completamente. Então vai embora. Mas isso não vai mudar os fatos. Ela saiu sem olhar para trás. Júnior ficou sentado, claramente desconfortável, olhando para os lados como se procurasse uma saída. Rodrigo respirava pesado, tentando se controlar. Eliane, ele disse mais calmo agora, mas com um tom ameaçador. Se você levar isso adiante, se você tornar isso público, eu vou ter que tomar medidas legais para proteger o patrimônio da família. Patrimônio? Eu ri, amargo. Rodrigo, você está ouvindo o que está dizendo? Estamos falando de uma pessoa, de um homem que foi privado do pai dele, do sobrenome dele, da dignidade dele. E você está preocupado com patrimônio? Estou preocupado em proteger o que é nosso. E o que é dele? Quem vai proteger isso? Rodrigo se levantou. Faça o que quiser, Eliane, mas não conte comigo. E não conte com nenhum de nós. Ele saiu. Júnior ficou mais alguns segundos. Depois murmurou desculpa, baixo, e também foi embora. Fiquei sozinha naquela mesa, no meio do restaurante movimentado, cercada de documentos que ninguém além de mim queria ver. E pela primeira vez, senti o peso real do que estava fazendo. Eu estava destruindo minha família. Ou estava libertando-a? Nos dias seguintes, o silêncio foi ensurdecedor.
Nenhum dos meus primos respondeu minhas mensagens. Minha irmã Luciana ligou furiosa, dizendo que Camila tinha contado tudo e que eu estava causando problemas desnecessários. Eu tentei explicar, mas ela não quis ouvir. Desliguei no meio da conversa e bloqueei o número. A solidão doía, mas a certeza de estar fazendo o certo doía menos. Concentrei-me no que importava. Ajudar Benedito. Fomos juntos ao cartório, contratamos um advogado especializado em direito de família e começamos o processo de retificação da certidão de nascimento. Não seria rápido, mas seria feito. Enquanto isso, voltei à cabana em Antonina. Dessa vez, não sozinha. Levei Benedito comigo. Ele ficou em silêncio quando viu o lugar. Caminhou devagar pela sala, tocando as prateleiras, olhando os baús, passando os dedos sobre os documentos organizados. Quando chegou à mesa central, onde o caderno de capa preta ainda estava aberto, ele parou. Foi aqui que ele passou os últimos anos da vida dele? Foi. Organizando tudo isso, documentando, tentando fazer o certo, do jeito dele. Benedito pegou o caderno, leu algumas páginas. Depois, fechou os olhos. Ele deveria ter vindo até mim. Deveria ter batido na minha porta e dito: "Sou seu pai, me perdoa." Mas ele não fez. E agora é tarde demais. Eu sei. E nada que eu diga vai mudar isso. Ele colocou o caderno de volta na mesa. Mas você está aqui. E isso significa alguma coisa. Significa que nem todos os Correias são iguais. Benedito sorriu pela primeira vez desde que nos conhecemos. Um sorriso pequeno, mas real. Não, nem todos. Passamos o resto do dia na cabana, conversando. Ele me contou sobre a infância em Morretes, sobre a mãe que morreu cedo demais, sobre a avó que o criou com severidade e amor. Contou sobre o primeiro móvel que fez, uma mesinha de cabeceira para a avó, toda torta, mas funcional. Sobre o casamento que não deu certo, os 3 filhos que ele amava mais do que a própria vida, a solidão de morar sozinho aos 60 anos. Eu contei sobre minha vida também, sobre ser professora numa escola pública, sobre os alunos que às vezes me faziam querer desistir e às vezes me faziam lembrar por que eu escolhi essa profissão, sobre o apartamento vazio, os fins de semana sozinha, a sensação de estar sempre à margem da própria família. "A gente é parecido", ele disse de repente. É? Os 2 meio deslocados, os 2 carregando verdades que ninguém quer ouvir. Sorri. Verdade. Mas agora a gente não está sozinho. Temos um ao outro. Ele olhou para mim. Sério. Você sabe que eu não esperava nada disso, né? Nenhuma herança, nenhum reconhecimento. Eu tinha feito as pazes com minha vida como ela era. Eu sei, mas isso não significa que você não mereça mais. E você? O que você ganha com tudo isso? Você perdeu sua família por minha causa. Não foi por sua causa. Foi por causa da verdade. E eu prefiro perder a família do que perder a mim mesma. Benedito balançou a cabeça, admirado. Você é corajosa, Eliane. Mais corajosa do que eu algum dia serei. Não sou corajosa. Estou apenas cansada de mentiras. 2 meses depois, recebemos a notícia. A retificação tinha sido aprovada. Benedito Gervásio da Silva agora era, oficialmente, Benedito Gervásio Correia. Comemoramos num boteco simples perto da casa dele, com cerveja e porção de mandioca frita. Ele segurava a nova certidão de nascimento nas mãos, como se fosse um tesouro, lendo e relendo o nome do pai no campo que esteve em branco por 60 anos. "Agora é real", ele disse, voz embargada. "Sempre foi real, só estava escondido." Ele dobrou o documento com cuidado e colocou no bolso da camisa, bem perto do coração. "O que você vai fazer agora? Com todo aquele material da cabana?" Eu já tinha pensado nisso. Muito. "Vou doar para o Museu Histórico do Paraná, ou para alguma instituição que trabalhe com memória e reparação histórica. Essas vozes precisam ser ouvidas. E não posso guardar isso só para mim. E sua família? Eles vão te perdoar? Não sei. Talvez não.
Mas está tudo bem. Algumas pontes precisam ser queimadas para que novas possam ser construídas. Benedito ergueu a garrafa de cerveja. Então vamos fazer um brinde. À verdade. E aos que tiveram coragem de contá-la. Bati minha garrafa na dele. A verdade. 3 meses depois, o Museu Histórico do Paraná organizou uma exposição baseada nos documentos do tio Gervásio. Chamava-se Vozes Silenciadas, Memória e Reparação na História Paranaense. Eu fui convidada para a abertura. Benedito também. Entramos juntos no salão principal do museu, cheio de pessoas, jornalistas, professores, pesquisadores. As paredes estavam cobertas de fotografias ampliadas, documentos emoldurados, painéis explicativos. No centro, uma vitrine com a carta de Benedita, iluminada por uma luz suave. Caminhei até ela, com Benedito ao meu lado. Lemos juntos, em silêncio. Senhor Inocêncio, eu, Benedita, que trabalha na cozinha da fazenda. Senti minha garganta apertar. Benedito colocou a mão no meu ombro. Ela está sendo ouvida agora. Sim, finalmente. Um repórter se aproximou pedindo uma entrevista. Aceitei. Ele perguntou sobre minha motivação para doar o arquivo, sobre o impacto emocional de descobrir o passado da família, sobre o futuro. O futuro, eu disse olhando diretamente para a câmera. É sobre escolhas. Podemos escolher esquecer, esconder, fingir que o passado não importa. Ou podemos escolher lembrar, enfrentar, reparar o que foi quebrado. Eu escolhi a segunda opção. E espero que mais pessoas façam o mesmo. Depois da entrevista, caminhei pela exposição. Vi estudantes fazendo anotações, professores explicando contextos históricos, pessoas comuns parando diante das fotografias, lendo as cartas, refletindo. E então vi minha irmã. Luciana estava parada diante de um painel, lendo. Quando me viu, congelou. Ficamos nos olhando por alguns segundos. Então, lentamente, ela caminhou até mim. Eliane, Luciana, silêncio desconfortável. Ela começou, depois parou. Respirou fundo. Eu vi a reportagem sobre você e o Benedito. Sim, Camila está furiosa. Rodrigo também. Eles disseram que você traiu a família. Eu sei. Ela olhou para o chão. Depois, para mim. Mas eu acho que você fez a coisa certa. Meu coração disparou. Sério? Não é fácil admitir. E eu não concordo com tudo que você fez, especialmente o jeito que você fez. Mas, depois que vi tudo isso aqui, os documentos, as cartas, eu entendi. Você não podia ficar calada. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Obrigada, Lu. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Ela me abraçou. Foi rápido, meio sem jeito, mas sincero. A gente não vai consertar tudo de uma vez. E eu não sei se os outros vão mudar de ideia. Mas eu quero tentar. É tudo que eu peço. Ela olhou ao redor. Onde está ele? O Benedito? Apontei. Ele estava diante de uma fotografia antiga da fazenda Santa Cruz, observando em silêncio. Vem, vou te apresentar. Caminhamos juntas até ele. Benedito se virou, viu Luciana e ficou tenso. Benedito, eu disse segurando a mão dele. Essa é minha irmã, Luciana. Luciana, esse é nosso primo, Benedito Gervásio Correia. Luciana estendeu a mão, hesitante. É um prazer te conhecer. Benedito olhou para a mão dela, depois para o rosto. E então, lentamente, apertou. O prazer é meu. Os 3 ficamos ali, no meio daquela exposição, cercados de histórias dolorosas e verdades incômodas, mas também cercados de esperança, de possibilidade, de um futuro que ainda podia ser escrito de forma diferente. 6 meses depois, voltei à cabana pela última vez. Fui sozinha numa manhã de inverno, quando a neblina cobria a Serra do Mar como um véu branco. O lugar estava exatamente como eu o deixara, mas mais vazio agora que todos os documentos tinham sido transferidos para o museu. Sentei-me numa das cadeiras de balanço da varanda, embrulhada num casaco grosso, olhando a mata que cercava a propriedade.
Pássaros cantavam. O vento balançava as samambaias. E pela primeira vez em meses, senti paz. Obrigada, tio, murmurei para o vazio. Obrigada por confiar em mim. Obrigada por ter coragem de deixar a verdade, mesmo que tardia. E obrigada por me ensinar que herança não é sobre dinheiro ou propriedades. É sobre o que a gente escolhe carregar e o que a gente escolhe largar. Fiquei ali por horas, apenas sentindo o peso que tinha carregado, sentindo ele finalmente se soltar, sentindo a liberdade que vem de fazer o certo, mesmo quando dói. Quando o sol começou a se pôr, levantei-me, tranquei a porta da cabana e deixei a chave debaixo do capacho. Não sabia se voltaria. Talvez não precisasse mais. Entrei no pálio, liguei o motor e segui pela estrada de terra. Pela última vez, olhei pelo retrovisor. A cabana ficava cada vez menor, engolida pela neblina e pela mata. Mas a verdade que ela guardava agora estava livre. E eu também. Epílogo. Hoje, 2 anos depois, minha vida é diferente. Ainda sou professora. Ainda moro no mesmo apartamento no Água Verde. Ainda pego 2 ônibus para o trabalho. Mas alguma coisa mudou dentro de mim. Talvez seja a sensação de ter feito algo que importa. Talvez seja a paz de não carregar mais segredos. Benedito e eu nos vemos toda semana. Almoçamos juntos aos domingos, numa churrascaria simples perto da casa dele. Ele me apresentou aos filhos. 3 adultos gentis, curiosos, que me receberam com carinho. E eu apresentei a ele minha vida. Meus alunos, meus livros, minhas manias. Luciana também tem vindo aos almoços, de vez em quando. Os sobrinhos dela adoram o tio Benedito, que faz brinquedos de madeira para eles. É estranho, é novo, mas é bom. Camila e Rodrigo nunca mais falaram comigo. Júnior mandou uma mensagem no meu aniversário. Um simples parabéns, sem mais. Aceito. Nem todas as relações podem ser salvas. E está tudo bem. A exposição no museu virou permanente. Recebo às vezes mensagens de pessoas que visitaram, dizendo que foram tocadas, que aprenderam, que mudaram a forma de ver o próprio passado.